A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra ao seu coração. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia aprendendo sobre a sabedoria do alto que Deus tem para cada um de nós. Não é verdade? Deus tem nesses dias enchido nosso coração de sabedoria. E com certeza vamos colher do fruto dessa sabedoria. Porque se estamos recebendo as sementes da sabedoria no nosso coração, pode ter certeza que essas sementes vão produzir frutos. Frutos abundantes que Deus tem para nós por meio da palavra de Deus. Aleluia! Então, por acaso você está aqui? Deus te colocou aqui porque Ele quer ministrar ao seu coração, te dar uma palavra viva, poderosa da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais para te vermos mais e mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Vamos lá para o capítulo 28 do livro de Provérbios. Aleluia, glória a Deus. Estamos quase encerrando esse livro, esse mês de julho. Esses dias todos temos compartilhado um capítulo por dia, porque eu tenho certeza que Deus quer nos dar muita sabedoria. Aleluia. No próximo mês vamos fazer o restante dos livros do Velho Testamento e daqui a pouco então chegamos no Novo Testamento, em que nós vamos compartilhar os últimos 4 meses até chegarmos no livro de Apocalipse. Aleluia! E vamos por toda a Bíblia. Glória a Deus, porque a palavra tem sido semeada aqui dia após dia e vai produzir frutos, e frutos abundantes em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 28, versículo 1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Olha só, sem que haja perseguição, eles estão fugindo. Mas o justo é intrépido como o leão. O justo, nós somos justificados em Cristo Jesus, então nós somos justos. Então o justo é intrépido. O justo é ousado. Ele tem a ousadia de Deus. Amém? Então, eu vou ler um texto da palavra de Deus lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós estamos com Jesus, o resultado é intrepidez. Deus nos dá uma coragem, Deus nos dá uma ousadia para enfrentar as circunstâncias. A coragem, como aqui a Bíblia diz, o justo é intrépido como o leão. Ele vai, ele não tem medo, ele não teme. Mesmo que às vezes o medo bata na porta, ele vence o medo e se enche de coragem e vai adiante para aquilo que Deus tem para a vida dele. Estamos começando uma semana nova, então temos desafios nessa semana, mas deixa eu te dizer, você anda com Jesus, e o fato de você andar com Jesus, ele te dá intrepidez, ousadia para enfrentar cada batalha, cada desafio, cada pressão, porque o Senhor é contigo. Então veja, as pessoas perceberam que naqueles discípulos, eles mesmo não tendo um conhecimento como outros, como os religiosos, mesmo eles sendo incultos, havia algo neles. E esse algo era a intrepidez do Senhor, era a coragem do Senhor. Então veja, fogem os perversos sem ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Uau! Versículo 31 ainda do capítulo 4 de Atos diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, quando que nós vamos ser intrépidos como o leão? Quando formos cheios do Espírito. O fato de sermos cheios do Espírito nos faz, então, ser ousados. Ousados no falar, ousados no compartilhar, ousados diante das pressões da vida. Então veja, precisamos ser cheios do Espírito, porque quando somos cheios do Espírito,
somos intrépidos no falar. Está precisando falar? Está precisando declarar coisas no mundo espiritual? Precisar da intrepidez como leão? Então seja cheio do Espírito Santo. Não é lá também em Hebreus 10, 19, um texto bem conhecido também, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, você tem acesso agora ao Pai. Por isso você tem agora coragem de chegar até o seu Deus, porque Ele te perdoou, Ele te purificou de todo pecado. Você não precisa temer as acusações do inimigo, de que você não merece, que você não fez por merecer. Não, veja, Deus já pagou ali, por meio de Jesus, os nossos pecados, fomos lavados, fomos perdoados. Então nós temos intrepidez para relacionar com o nosso Deus e também vencer nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Versículo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, onde há gente sábia e prudente, vai haver ordem, né? Mas aonde há transgressão, vai mudar, com certeza, a liderança, em nome do Senhor Jesus. 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Isso é quando o pobre decide oprimir o pobre. 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Se indigna contra ações perversas. Então veja, se você tem a sabedoria, se você é sábio, se você obedece, se você anda nos caminhos do Senhor, com certeza você não aceita as coisas perversas. Você não deixa simplesmente, deixa pra lá. Não, você vai orar, parte sua em resolver, você vai resolver, se couber, claro, isso, mas você quer ver as coisas corretas. Esse é um fato daqueles que são do Senhor, né? Os homens maus não entendem o que é justo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. As coisas espirituais, aquilo que é justo, com certeza é algo que vem da parte de Deus, né? Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Uau. Os que buscam o Senhor entendem. Nós estamos aqui buscando o Senhor, amém? Você está aqui buscando o Senhor. Com certeza você vai entender, você vai aprender da palavra de Deus, porque o próprio Espírito vai te ensinar. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Ok? Então, é melhor o quê? A integridade, do que a condição financeira. É melhor ser íntegro, ser inteiro. Não é? O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos, aqueles, a Bíblia original diz inúteis, insignificantes, sem importância ou maldosos, envergonha seu pai. Então, filhos, vejam com quem vocês andam. Entende? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque se você andar com pessoas tolas, pessoas insensatas, isso vai envergonhar o seu pai. A sua mãe, com certeza. Mas o que guarda a lei é filho prudente. Ou seja, o que guarda os mandamentos do Senhor, os que caminham nos caminhos do Senhor, esses são prudentes e vão, claro, abençoar os seus pais. 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Veja, os que ajuntam de uma forma errada, ok? Vai acabar passando ali na frente para os que são generosos, para aqueles que ajudam os outros. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, né? Então, que sejamos aqueles que querem, com certeza, fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante, né? E com certeza ele vai ouvir a oração daqueles que querem fazer a vontade de Deus, até porque a Bíblia já diz, né? Quando nós oramos segundo a sua vontade, ele nos ouve. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então quem está atrás da vontade de Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, com certeza será ouvido. Então ore a vontade de Deus, ore o que vai no coração de Deus.
Essa é a oração que com certeza você vai ver a resposta dela, porque você está orando em linha com a vontade de Deus. Versículo 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova. Não tem jeito. Esse que faz outros andarem para o caminho errado, daqui a pouco eles vão cair numa cova, num buraco. Mas os íntegros herdarão o bem. Ou seja, aqueles que são inteiros, aqueles que são para com o Senhor, aqueles que são com seu coração voltado para o Senhor, eles vão herdar o bem. Eles vão receber a recompensa de estar buscando os caminhos do Senhor. Versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Então, a tendência do rico é se achar sabido. É achar melhor do que outros. Não é? Então, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre, que é sábio, sabe sondá-los. Ou seja, os pobres conhecem que esses ricos não têm, na verdade, a verdadeira sabedoria. Entende? Por quê? Porque quem é sábio, sabe quando o outro está agindo com sabedoria. Entende? Enquanto aqueles que estão agindo e achando que são sábios, só porque têm dinheiro, esses estão indo para o mau caminho. Né? Que sejamos sábios, como a Bíblia tem nos ensinado esses dias, dia após dia. Em nome do Senhor Jesus, temos recebido essas verdades da palavra de Deus. Versículo 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos a essas posições, com certeza, de liderança, os homens se escondem. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Por quê? Porque os maus sempre vêm trazer opressão. Então, qual que é a estratégia dos perversos? Causar medo. E o medo faz com que as pessoas se escondam. Eu não sei se você percebe, mas isso aqui, com certeza, é o que está sendo, ou o que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Não é verdade? Então, eles agem de perversidade, agem pelo medo e o povo se esconde. Entende? Então é isso que acontece. A Bíblia já disse. Se você for ler o livro de Provérbios, com atenção, você vai ver que muito que nós estamos vivendo hoje no nosso país, com certeza é porque perversos estão no poder. Que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. E mude esse governo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, aqueles que não querem mudança não vai prosperar. Aqueles que não querem ver as coisas acontecendo, as coisas sendo mudadas, não vai prosperar. É o que a palavra de Deus diz. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Aqueles que reconhecem diante de Deus as suas falhas, que entendem que isso não é o padrão do Senhor e as deixa, com certeza vai alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Por quê? Porque querem mudança. Querem ver Deus transformando, Deus mudando, Deus fazendo algo novo. Essa deve ser a atitude daqueles que, de fato, se entregam ao Senhor. Versículo 14. Feliz o homem constante no temor do Senhor, no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá ao mal. Não seja duro. Não seja. Seja alguém que sempre é constante no temor do Senhor. Valorize as coisas do Senhor. Tenha reverência para as coisas do Senhor. E não se endureça. Né? Muitas vezes você pode se endurecer diante das pressões da vida. Diante das circunstâncias da vida. Você pode se tornar uma pessoa fechada, uma pessoa mais dura. Né? Diante do fogo, você talvez seja esse barro que endurece. Entende? Então, mas nós temos que ser esses que, diante da pressão, nós amolecemos, nós voltamos para Deus, nós mantemos nosso coração no Senhor, nós mantemos aquilo que Deus nos ensinou para fazer, o caminho que nós devemos andar. Então, que Deus nos ajude a sempre ser constante no temor do Senhor, sempre constante. Quando eu falo de temor, não estou falando de medo, viu? Nós já falamos sobre isso aqui. Não é questão de medo, é questão de reverência, de valorizar, de reverenciar o Senhor como aquele que nos instrui, como aquele que nos guia, como aqueles que nos ensina na palavra. Então o fato de você estar aqui hoje é porque você teme ao Senhor.
peraí, eu vou ouvir a palavra do pastor. Eu vou ouvir o que a Bíblia diz ao meu respeito. Então, você está tendo temor. Entende? Talvez você não consegue praticar todas essas coisas ainda. Nós também estamos nesse caminho para ser sábios e caminhar Mas só o fato de estarmos aqui já mostra que há temor em nós. Já há uma preocupação em voltar-se para o Senhor e aprender. e nós oramos e falamos, Deus me ajuda. Me ajuda a andar nesse padrão aqui, me ajuda a crescer, a avançar. Isso tudo é de Deus, isso é louvável, isso é poderoso, né? Versículo 15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Olha só. Como leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Ok? Versículo 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Onde não há sabedoria, onde não há inteligência, então se multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Aleluia. Não é? Aquele que aborrece aquela atitude egoísta, mesquinha, que não se abre para abençoar outros, isso vai produzir morte. Mas esse que é generoso, que tem uma disposição em abençoar, em servir, a Bíblia está dizendo, esse vai viver muitos anos. Porque há uma disposição em dar, há uma disposição, na verdade, de ser como Cristo, que se entrega para outros, para abençoar outros, para servir a outros, em nome do Senhor Jesus. Não é? O homem carregado de sangue de outro fugirá até a cova. Ninguém o detém. Não tem jeito. Esse que mata vai dali a pouco colher o que ele fez. Né? Versículo 18. O que anda na integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ok? Então, quando a gente fala aqui de salvação, nós sabemos que a salvação não é por obras. Ok? A salvação é pela fé. Isso a Bíblia diz lá em Efésios. Então, nós cremos na salvação pela fé. Então, aqui pode significar também ser salvo de muitas coisas. Né? Ser salvo do mau caminho, ser salvo do inimigo, ser salvo da perseguição. Então, ser salvo de muitas coisas que pode acontecer. Agora, é claro, hoje nós podemos dizer que nós somos salvos porque nós cremos em Cristo. Né? E nos tornamos justos. Porque no céu não entra pecador. Só entra justo. E você só pode entrar se você é justo, se você é perfeito. Mas quem é perfeito? Ninguém. Por isso, aquele que é perfeito veio, morreu na cruz, tomou o nosso lugar, para que agora nele nós pudéssemos entrar no céu. Aleluia por isso, amém? Somente por causa dele nós somos justos, justificados, e sem culpa, sem condenação, para podermos viver eternamente com ele. Aleluia. 19. O que lavra a terra virá a fartar-se de pão. Né? Ou seja, o que trabalha vai comer pão. O que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Então, depende com quem você anda. Quem você quer andar. Quem você quer andar vai determinar quem também você vai ser. Entende? Se você anda com pessoas de Deus, olha, você vai querer as coisas de Deus. Entende? Você vai querer as coisas espirituais. Mas se você anda só com pessoas que não quer saber de trabalhar, não quer saber das coisas de Deus, então você vai se tornar como elas. É assim que é a vida. Então, decida andar com quem é cheio do Espírito, é cheio de Deus, é cheio da unção, que está te estimulando a buscar mais o Senhor, não é querer as coisas espirituais. Isso é de Deus, isso é bênção, isso é graça de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de estar próximo de pessoas que nos levam a buscar o Senhor, que nos levam a conhecer mais do Senhor. Não é? Mas entenda isso. Você precisa ter sabedoria. Saber que certos tipos de relacionamentos não vão ser bênção na sua vida. É melhor que você os corte logo, para não te atrapalhar lá na frente. Né? Mas pelo contrário, escolha quem você vai andar, quem você vai ouvir aqui também na internet, porque isso vai contar muito para você ali na frente. Amém? Versículo 20. O homem fiel será cumulado de bênçãos. Aleluia. Irmãos, nós só podemos ser fiel pelo Senhor, pela graça de Deus. Né? Por nós mesmos
somos infiéis, mas em Cristo nós podemos agir com fidelidade. E quando eu falo fidelidade, às vezes eu sei que às vezes nós não entendemos a palavra, né? Às vezes fiel da melhor maneira. E eu vou te dizer, fiel vem da palavra também fé. Então, fiel é aquele que age em fé. Eu sou fiel para com o Senhor, ou seja, eu tenho fé no Senhor. Eu sou então, aquele que está andando em fidelidade, ou seja, eu estou crendo que esse caminho que eu estou trilhando é o melhor de Deus para a minha vida. Então, é esse acreditar, né? Essa fé, essa crença de que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu estou agradando a Deus, e isso é fidelidade, não é? Então, quando eu sou fiel à minha esposa, na verdade eu creio que ela é a mulher de Deus para minha vida, entende? E é por isso eu me guardo para ela. Então eu estou sendo o quê? Fiel, entende? Então é importante que nós sejamos fiéis. E o resultado da sua fidelidade, da sua crença correta, claro, porque tem crença errada, vai produzir comportamentos errados, mas a crença correta no Senhor, com certeza isso vai acumular você de bênçãos. É bênçãos quando você ouve, crê que aquilo que é o caminho para você e você anda por ele. Entende? Isso vai colher, você só vai colher bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Veja, a pressa desenfreada de uma riqueza que aparece assim, isso vai produzir ali um mal. Entende? Ali na frente. Então existe um processo. Né? Provérbios repetiu algumas vezes quanto essa riqueza muito rápido. Esse ganho muito rápido. Não é? Deus trabalha com processo. Tanto é que ele poderia ter criado a humanidade assim, ó. Mas ele criou em 6 dias, processualmente. Cada dia uma coisa foi acontecendo, cada coisa foi sendo colocada no seu devido lugar, até que tudo se fez, tudo se formou. Então isso é a sabedoria de Deus. Então deixa Deus trabalhando na sua vida. E Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai te enriquecer e vai te encher de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, o juiz, se ele for parcial, ou seja, se ele aproveitar da sua posição para agir em favor de certas pessoas por causa do dinheiro que se paga para ele, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Então hoje tem, na verdade, juízes assim, que negociam o juízo correto por prestígios, por coisas aí que estão por detrás, entende? Por isso a gente vê tanta falta de justiça, infelizmente, mas Deus pode mudar isso, em nome de Jesus. Vamos continuar crendo, orando e declarando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Vou ler essa versão, nova tradução, linguagem de hoje, né? O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então não seja invejoso, não seja ganancioso, não tenha inveja, né? Como nós falamos sobre a inveja ontem, né? A inveja, ela produz todo tipo de maldade, de mal, vem por causa da inveja. Se você quer, peça a Deus. Deixa Deus, ao seu tempo, fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, a sexta-feira nós vamos começar a falar sobre Eclesiastes, e aí nós vamos compartilhar alguns capítulos, né, de Eclesiastes. Tem um momento que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Então há tempo para tudo debaixo dos céus. Então há tempo de plantar, mas vai chegar um momento da colheita. Então talvez você ainda está no tempo de plantar.
E talvez você tenha implantado há anos. Deixa eu te dizer, também vai ter colheitas de anos que virão acontecer na sua vida. Pelo fato de você estar plantando e continuar regando aquelas sementes. Isso vai produzir lá na frente uma colheita extraordinária. Então não se preocupe quanto a isso. Apenas permaneça. Não fique, mas o outro já tem. Ele tem tantos anos, já conquistou isso, aquilo. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento. Permaneça no Senhor, permaneça com o seu coração no Senhor, permaneça fazendo o que Deus chamou você para fazer, porque ao seu tempo as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, você vai lembrar de mim. E vai falar, pastor, eu estava lá te ouvindo, né? E hoje eu vejo como Deus fez na minha vida no tempo certo, como as coisas aconteceram, como tudo se desenrolou, e vai acontecer. E você vai ver o que você nunca viu, vai experimentar o que você nunca experimentou, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 24, do capítulo 28 de Provérbios. O que repreende ao homem, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia, ou seja, elogia com a língua. Então, esse que repreende o próximo porque ama, daqui a pouco vai encontrar favor daquela outra pessoa do que aquele outro que só fica falando elogios. Na verdade, irmãos, deixa eu ser honesto aqui. Muitas vezes, nós queremos só pessoas que nos elogiam, não é verdade? A gente não gosta muito de ser confrontado. Isso é um fato, ok? Porém, se a pessoa que está andando com você nunca te confronta, nunca fala nada para você, tem alguma coisa errada. Porque você nunca falha, não é? Então, essa coisa de casamento que só tem elogio, só elogio, só elogio, tem alguma coisa errada. Em algum momento, com certeza, o outro vai falhar. E o que ama vai corrigir. Vocês estão me entendendo? Então é muito estranho eu, por exemplo, ser pastor e você está mais próximo de mim e eu não ver nada que eu não possa falar, irmão, se você fizer isso aqui vai ser melhor para você. Talvez naquele momento você ficar meio desconfortável, mas isso é bênção. É melhor que eu faça isso. É melhor que eu te repreenda, né? E também você veja que eu amo, que eu estou cuidando da sua vida. Mas agora, você já viu o quanto é difícil falar hoje? O quanto é difícil que você falar algo para alguém, a pessoa já chateia e já fica 10 dias longe de você. Entende? Peraí, eu só fui falar que isso não é o melhor para você. Eu só tentei te ensinar. Entende? Eu só tentei te mostrar o caminho. Eu só tentei falar para você que não era o melhor. Mas pessoas ficam facilmente melindradas, facilmente chateadas. E até ficar chateado é uma coisa, mas permanecer depois dias com aquilo, isso não é correto. Receba a repreensão, seja sábio para ouvir. Pelo menos perceba que alguém te ama e quer o seu bem. Entende? E que a gente tenha esse coração aberto e disposto a ouvir aqueles que, com amor, falam palavras que precisamos ouvir. Não aquelas que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir só elogios, não é verdade, irmãos? Mas não é isso o melhor para nós. O melhor é quando nós ouvimos o que nós precisamos ouvir e não simplesmente o que nós queremos ouvir. 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Não faça isso. Não roube seu pai e a sua mãe. E diz, não, isso não é problema não. Não, é problema sim. Versículo 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu recebo, Wagner. Ele abençoa a todos aqui da live. Tô recebendo. E todos que ainda vão assistir já são abençoados também, em nome de Jesus. Então, o que confia no Senhor prosperará. Aleluia. Você pode falar aí, onde você está, eu confio no Senhor. Você pode declarar isso, eu confio no Senhor. Então, aqui está dizendo que o que confia no Senhor prosperará. Aleluia.
eu vou prosperar. Você vai prosperar em nome do Senhor Jesus, porque você confia no Senhor. Pastor, como eu sei que eu confio no Senhor? Só o fato de você estar aqui hoje já mostra a sua confiança. Você não vai perder o seu tempo naquilo que você não acredita, naquilo que você não confia. Se você confia na palavra de Deus, você está confiando no Senhor. Ele é a palavra, não é verdade? Então, haverá prosperidade para aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles irão prosperar nessa terra. Aleluia! Em todas as áreas da vida, viu, irmãos? Não estou falando só financeiramente, mas estou falando de todas as áreas de nossas vidas. Nós vamos ver a prosperidade. Aleluia, Wagner. Glória a Deus. Fábio, glória a Deus. Você confia no Senhor e com certeza haverá provisão, prosperidade, bênçãos de todos os lados vindo sobre cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 26. O que confia no seu próprio coração, aí já coloca o contrário, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Amém, Érica? Você confia no Senhor e com certeza haverá provisão, prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas não confie no seu próprio coração. Não confie em você mesmo. Confie em Cristo, confie no Senhor. Sempre volte-se para Cristo, sempre volte seu coração para as coisas dos céus. Não confie em você mesmo, não confie na sua carne, na sua capacidade humana. Confie completamente no Senhor, naquele que faz por você, naquele que move, né, na sua vida e que faz o extraordinário. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Ok? Mas nós sabemos, claro, que nós não estamos debaixo de maldições, mas também nós sabemos que por termos Cristo em nós, nós também iremos, com certeza, estender as mãos para aqueles que estão necessitados. Amém? Esse vai ser o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Versículo 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Vou ler na Nova Tradução de Linguagem de hoje. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Falamos sobre isso hoje. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Olha só, por isso nós temos que orar, para que Deus possa levantar pessoas de Deus ali na política do nosso país. Em nome de Jesus, que Deus nos dê homens sábios, homens de Deus, homens que carregam a sabedoria dos céus. Devemos orar para que Deus nos dê juízes segundo o coração de Deus, políticos segundo o coração de Deus. Essa tem que ser a nossa oração, para que Deus possa realmente vir com graça sobre a nossa terra ali no Brasil, em nome do Senhor Jesus, em qualquer lugar dessa terra onde nós estamos. Devemos orar sim pelos nossos governantes. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Que bênção poder compartilhar essas verdades tão poderosas da palavra de Deus no seu coração. Espero que você tenha recebido a parte de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos e declarar que eles têm a sabedoria dos céus, sabedoria do alto. É o Senhor que concede a eles a sabedoria. Pai, em nome do Senhor, dá a eles revelação do pleno conhecimento da tua verdade. Que eles aprendam do Senhor nesses dias, que eles recebam do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja revelação, que haja entendimento espiritual no coração deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos a 3 dias de terminarmos o livro de Provérbios. Irmãos, como eu fui edificado até aqui. E ainda falta mais 3 dias, hein? Como eu fui abençoado. Espero que você também tenha sido muito abençoado. E principalmente que você ore. Não deixe de orar por sabedoria. Não deixe de pedir para que Deus te dê todos os dias a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Eu falei esses dias orando para o Senhor. Eu falei, Deus, mesmo dia que eu esquecer de orar por sabedoria, me dá sabedoria. Deixa eu já ter sabedoria de crédito por aí. Deixa eu já pedir, né? Para que todos os dias eu tenha a sabedoria dos céus.
Amém, 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 Ângela, amém, Wagner, amém, Otávio. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Amém, Érica. Então, sabe que precisamos ter essa sabedoria dos céus. Sabedoria, lidar com as circunstâncias da vida, com as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos enche de uma sabedoria espiritual tremenda nesses dias, em nome do Senhor Jesus. E eu espero vocês, mas esses próximos 3 dias, né? Chame alguém para ouvir esses últimos 3 capítulos de Provérbios também e receber da parte de Deus. Compartilhe nessa live, essa ministração com outras pessoas, né? Vamos espalhar a sabedoria do Senhor. E lembrando que todos os dias nós estamos postando, durante 21 dias, né, sobre aquele livro que eu escrevi, Abundantemente Mais. E cada dia um capítulo, né? Hoje vai ser o capítulo 3, ok? E eu creio que seu coração vai se encher de fé. Se você ouvir, você vai se encher de fé. Estou postando sempre no nosso grupo aqui, princípios, histórias e princípios da Bíblia, tá na bio, né, do nosso Instagram. Você pode entrar lá, acessar, participar desse grupo, né? Lá eu mando os links dessa ministração que eu já fiz, tá bom? E vou mandar durante esses próximos dias, porque com certeza pessoas vão ser edificadas e abençoadas. Eu recebo sempre um feedback, né? Pessoas voltam para mim e falam: pastor, eu tenho ouvido as lives, tenho sido abençoado, tenho sido inspirado, né? Pessoas, né, agora mesmo, né, pedindo esboço. Pastor, olha, eu preguei uma palavra lá atrás, muitos dias atrás, né? Acho que talvez em março. E aí um irmão falou: olha, eu vou compartilhar com o meu discipulado, pastor, me manda um esboço, né? Tudo isso vai se tornar livro, está se tornando livro, né? E eu estou escrevendo. Então, olha, irmãos, o que nós queremos é multiplicar para outros aquilo que Deus tem nos dado aqui nesses dias, tá bom? E eu conto com você. Só o fato de você ficar até aqui no final já é um vencedor. Realmente você tem fome e sede do Senhor, né? Então, é com você que eu conto, né? Para multiplicar o que Deus tem nos dado aqui nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você? E claro, não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus 3 filhos, pelo nosso ministério, e que a gente possa ser uma voz profética nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tamo juntos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, sempre, sempre. Sempre te dê sabedoria em tudo que você colocar as mãos, em nome de Jesus. Amo vocês, grande abraço.